o Mônaco de olho em Ryan e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Mônaco. O clube francês está de olho em Ryan, a grande joia do Vasco, alguém que tem crescido demais de produção desde a chegada de Fernando Diniz. De acordo com o jornal L'Équipe, a ideia do Mônaco é contratar o Ryan nessa janela de transferências. Ele chegaria para o lugar de Simon Bouri, que foi jogar no Neom, time da Arábia Saudita. Temporada do Ryan de 29 jogos, 7 gols. Já havia contado para vocês que no início da temporada a ideia do Vasco era de vender o Ryan, mas com o passar do tempo o Vasco percebeu que a manutenção do Ryan seria super importante para uma valorização. Se não vendê-lo agora, o Vasco vai ter a oportunidade de em dezembro ou em julho do ano que vem conseguir valores bem superiores. Mas resta entender quanto o Mônaco está disposto a investir. Vale a lembrança também de que o clube francês tem Thiago Escuro, brasileiro, já passou por o Red Bull Bragantino, entre outros, como homem forte do futebol. Para completar o noticiário do Vasco, contar que o empate em 0-0 contra o CSA em Maceió na noite dessa quarta-feira fez com que o Vasco chegasse a 6 partidas sem vencer. Desde a volta do futebol, após a Copa do Mundo de Clubes, são 4 empates e 2 derrotas. Quero contar também que conversei com o Thiago Escuro, executivo de futebol do Mônaco, para repercutir uma informação publicada pelo jornal L'Équipe. De acordo com a imprensa francesa, Ryan do Vasco interessa ao Mônaco. Thiago Escuro assegura que não existe negociação e que o atleta vascaíno não faz parte dos planos. Falando sobre o Vasco, deixa eu trazer uma sobre o Vasco. O jornal L'Équipe da França publicou que o Ryan interessa ao Mônaco, tá? E vocês sabem que o Mônaco é dirigido por um brasileiro, o Thiago Escuro. Trabalhou no Red Bull Bragantino, já dei entrevista aqui no canal. Mandei mensagem hoje cedo pro Thiago, e aí, Thiago, como é que estão as coisas e tal? E essa história do Ryan, vocês já fizeram proposta, qual é o valor, Nicola? Nunca falamos sobre o Ryan, não tem nenhum interesse nem negociação. Então, se você vascaíno em algum momento se preocupou com a possibilidade de o Ryan ser comprado pelo Mônaco, saiba que essa negociação não existe, beleza? O Vamos Tiva pedindo novidades sobre o Vasco da Gama. Estava respondendo agora há pouco sobre o Ryan, né? Aqui, ó, o Kaique está dizendo: Portland Timbers rejeitou proposta de 4 milhões de dólares por Santiago Moreno vindo do Fluminense. Estava tentando lembrar de Real Salt Lake, não é Real Salt Lake, é o Portland Timbers quem descartou a negociação pelo Moreno, tá? A Jéssica está dizendo que o Vasco vai cair, é muito fraco. Eu acho que não cai, mas está longe também de passar na parte de cima da tabela. Desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, são 6 jogos sem vitória, 4 empates e 2 derrotas. Nicola, alguma novidade da zaga e ataque para o Vasco? Com o João Vitor não dá. O Adonai toca num ponto super importante. O João Vitor é uma das maiores catástrofes recentes da história do Vasco. Zagueiro para lá de comum, comprado por 6 milhões de euros fixos e com mais 1 milhão de euros em bônus. E a coisa é tão ruim que o Vasco se viu obrigado a pagar esse 1 milhão de euros em bônus. A cláusula previa esse pagamento caso o Vasco não fosse rebaixado para a segunda divisão na temporada passada. O Vasco, como todos sabem, se manteve na elite do futebol nacional e o Cruz Maltino se viu obrigado a pagar mais 1 milhão de euros por um zagueiro que tem muita dificuldade. Ele sabe que a fase é ruim, ele tem se escondido e o zagueiro que se esconde no time do Diniz é bastante criticado, xingado. O próprio Diniz ontem pegava no pé dele, acabou sendo expulso, enfim.